Continuando nosso assunto, vamos para as propriedades das potências. Vocês viram que o professor Jonael explicou todas as propriedades, nós vamos só revisar e partir para as questões. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Conservamos a base e somamos o expoente. Então, nesse caso aqui, 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 7, eu vou juntar o expoente 3 com o expoente 7, que vai ficar o expoente 10. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Só chamo a atenção de vocês para quando vocês não estiverem vendo visivelmente o expoente, lembrem-se que existe o expoente 1 que está oculto. Então, nesse caso aqui, nós temos o expoente 2, temos o expoente 1 e temos o expoente 3. Cuidado para não deixar o 1 de fora e somar apenas o 2 e o 3. O 1, ele está aqui porque ele não aparece. Mas a gente sabe que quando nós não temos a potência explícita, o expoente é 1. Segunda propriedade, que é quociente de potência de mesma base, conservamos a base, só que agora subtraímos os expoentes. Um exemplo aqui, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2, a divisão implica em você tirar algumas coisas. Então, eu tiro o expoente, dois fatores aqui, ficando apenas com o expoente 3 aqui, porque são 3 fatores 7. Então, na divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes, diminuímos esses expoentes. Lembrando que aqui nós temos 2,3 elevado a 6 dividido por 2,3 elevado a 5. Como 6 menos 5 é 1, se você quiser deixar o expoente 1, pode deixar, mas se você não quiser, não tem problema nenhum. Colocando só o 2,3, nós vamos subentender que o expoente é 1. Terceira propriedade, potência de uma potência, eu vou ter uma base com dois expoentes. Então, a gente vai conservar esta base e vamos multiplicar os expoentes. Lembrando que esta multiplicação se deve ao fato de você ter uma potência e depois uma outra potência. Então, neste caso, 2 vezes 3 é 6, 5 elevado a 6. Quarta propriedade, ela é a potência de um produto ou potência de um quociente. Percebam que nós vamos ter bases diferentes. Observe agora que aqui é a base 2 e aqui é a base 7. Mas nós vamos ter um expoente em comum para eles. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a base e multiplicar cada expoente da base pelo expoente que está fora. Então, aqui a gente tem o expoente 1 e o expoente 1. Nós vamos separadamente multiplicar os expoentes de acordo com as suas bases. Vamos ver esse exemplo aqui. 5 elevado a 2, que multiplica 7 elevado a 3, tudo isso elevado ao expoente 2. Separadamente, eu faço 5 elevado a 2 ao quadrado, lembrando que 2 vezes 2 é 4, e o 7 elevado a 3 eu também vou elevar a 2. 3 vezes 2, 6. Percebam que neste caso aqui nós não podemos mais aplicar a primeira propriedade, que é conservar a base e somar os expoentes, até porque as bases são diferentes. Então, neste caso, a gente só separa cada base com o seu respectivo expoente. Vamos para as questões agora para ver se vocês entendem direitinho. Na primeira, ele pede para a gente aplicar as propriedades para que a gente possa escrever na forma de uma única potência. O que é que nós temos aqui? 9 elevado a 6 multiplicado por 9 elevado a 2. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. Por que que a gente soma o 6 e o 2? Porque nós temos aqui um produto, uma multiplicação. Então, conservamos a base e somamos esses dois expoentes. Na letra B, eu tenho uma base, tenho uma potência 3 e uma potência 2. Potência de potência, vou conservar a base e multiplicar os meus expoentes. 3 vezes 2, 6. Letra C, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 5. Conserva a base e subtrai os expoentes. 7 menos 5, 2. Cada uma dessas outras alternativas você vai fazer o mesmo processo. Observe qual propriedade vai ser aplicada, se você vai somar, subtrair ou multiplicar os expoentes.
Segunda questão, ele disse que A é 2 elevado a 13, B é 2 elevado a 7 e C é 2 elevado a 5. Ele pede para que você determine o valor de cada uma dessas expressões. O que é que nós vamos fazer? Onde tiver A, vou substituir por 2 elevado a 13. Onde tiver B, vou substituir por 2 elevado a 7. E onde tiver C, por 2 elevado a 5. Sem problema nenhum, vamos aplicar cada uma propriedade. Na letra A, como ele pede A vezes B, A é 2 elevado a 13, B é 2 elevado a 7. Por ser produto de potência de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Na letra B, pede B dividido por C. Quem é B? 2 elevado a 7. Quem é C? 2 elevado a 5. Por se tratar de uma divisão, vou conservar a base e subtrair os expoentes. E isso eu vou fazer com cada uma dessas outras alternativas. Terceira questão, ele coloca uma coisa interessante. Ele diz que x igual a 10 elevado a 2 e y igual a 10 elevado a 5. O que ele pede? Para que a gente compare, mas compare quem? X elevado a 5 com y elevado a 2. Ele quer saber se são iguais ou se são diferentes. Então, como é que a gente vai fazer? Ele diz que x é igual a 10 elevado a 2, mas ele pede que o x seja elevado a 5. E ele diz que o y é elevado a 2, e mais a gente sabe que o y é o 10 elevado a 5. Então, vamos fazer separadamente para ver se os resultados combinam. Vamos lá. 10 elevado a 2 é quem? X, mas ele pede que seja elevado à quinta potência. Então, quanto é que vai ficar? Conserva a base, vou multiplicar os expoentes. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que a gente faça o y elevado a 2. Mas eu sei que o y é quem? 10 elevado a 5. Então, vamos fazer o 10 elevado a 5 elevado a 2. Se você observar esses dois fatores separadamente, o que a gente percebe? Que nós vamos aplicar a mesma propriedade, que é potência de potência. 2 vai multiplicar o 5 e o 5 vai multiplicar o 2. O que nós temos? 10 elevado a 10, porque 2 vezes 5 é 10. Propriedade, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Dessa forma, a gente consegue provar que x é igual a y. Era isso que ele queria saber, se era igual ou diferente. Nesse caso, nós vamos usar o sinal de igualdade porque foram resultados iguais. Quarta questão é a aplicação da quarta propriedade da potência. Percebam que agora as bases são diferentes. Eu não vou aplicar as propriedades que eu apliquei na primeira questão. Se as bases são diferentes, o que eu tenho que pensar? É levar cada uma das bases ao expoente, respectivamente, com o seu expoente característico com o expoente geral, que está aqui fora. Esse expoente geral que está fora, ele vale para essas duas potências que nós já temos aqui no parêntese. Então, vamos lá. 1/2, eu sei que está elevado a 1, que vai multiplicar esse 5 que está aqui. 1 vezes 5, 5. 1/3, eu sei que também está elevado a 1, vai multiplicar o 5, que 1 vezes 5 é 5. Letra C, vamos ver aqui o 1,6. Ele está elevado a 3, mas eu tenho aqui o expoente 2 geral. 3 vezes 2, 6. E o 2,4? Ele está elevado a 2, que também está elevado ao 2, que é o expoente que vale para os dois termos. 2 vezes 2, 4. Então, essa aplicação da quarta propriedade, ela nos ajuda quando a gente tem valores bases diferentes para que a gente possa trabalhar. Vamos ver uma aplicação dela aqui, bem na sétima questão. Sétima questão, ele diz que A é esse produto aqui, do 2 elevado a 7, 3 elevado a 4 e 7 elevado a 2. Percebam que tudo isso aqui é A. B é todo esse termo aqui. E C é todo este termo. Ele pede para que a gente calcule o quociente. Primeiro ele quer A dividido por B. Quem é A? 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, que vai dividir B. Quem é B? 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2 vezes 7. Separadamente aqui, nós temos a aplicação da propriedade. Percebam que eu tenho base 2 com base 2, base 3 com base 3
e base 7 com base 7. Com a aplicação da propriedade? Quociente. Vejam que na questão ele já dizia que era quociente. Então, o que eu faço nesse quociente, ou divisão de potências de mesma base? Conservo a base e subtraio os expoentes. 7 menos 5 é 2, 4 menos 2 é 2, e 2 menos 1, não esqueçam que eu tenho 1 aqui, é 1. Desenvolvo 2 elevado a 2, que é 4, 3 elevado a 2, que é 9, e o 7. Multiplicando, chegamos ao resultado que ele queria. Você vai fazer o mesmo processo com a letra B e com a letra C, só que na letra B ele pede A dividido por C, e na letra C, B dividido por C. Substitua os valores corretamente, aplique a propriedade, que o resultado com certeza vai ser certo. Outra questão que ele fala é com relação às potências de base 10. Percebam que essas duas palavras aqui elas já são bem cotidianas do nosso dia a dia, né? Giga, mega, outras palavras a gente já conhecia também. Todas elas dizem respeito à base 10. E o que é que a gente tem? Prefixos. Creio que na língua portuguesa você já conheça prefixo, né? São aquelas palavras que vêm antes de alguma outra. Por exemplo, quilo a gente conhece, mas pode ser quilograma, pode ser quilolitro, dependendo da unidade de medida que você tiver. Mas em se tratando de base 10, o que, que a gente tem que lembrar? Que a quantidade de zeros vai indicar o expoente que nós temos. Como ele pede para que a gente indique essas potências, vamos ver aqui algumas. Giga, por que, que ficou 10 elevado a 9? Percebam que aqui nós temos 9 zeros. Mega, nós temos quantos zeros aqui? 6, por isso 10 elevado a 6. Então, se você revisar o conteúdo, propriedade de potência, leia o livro, assista novamente o vídeo do professor Jonael, com certeza vai dar para você resolver toda e qualquer questão.